Saber viver é você ter parâmetros corretos para as duas coisas. Primeiro, saber o que é saber e saber o que é viver. Sem você conhecer esses dois parâmetros que você está usando, vai ficar muito difícil você saber viver. Olá, gente. Eu sou Newton Bonder, sou rabino, sou escritor. E essa conversa que a gente vai ter agora faz parte do festival Saber Viver. Tem que entender que a palavra espiritual, ela tenta fazer uma contraposição ao material. As coisas que a gente está sempre, né, de novo, volto aqui à questão da cultura, da nossa formação, em que a gente está sempre sendo encaminhado como se o essencial na vida fossem as coisas materiais. Quem faz isso não é só o comerciante que faz a propaganda na televisão e diz que eu preciso daquele item, daquele objeto, senão eu não vou viver bem, né? Essa é uma mensagem que a gente recebe constantemente, mas são nossos pais. Quando nossos pais dizem, você tem que ir para o colégio. E para que eu tenho que ir para o colégio? Porque aí você vai ter uma profissão. Para que eu preciso de uma profissão? Você vai ganhar dinheiro. Para que eu preciso de dinheiro? Porque aí você vai comprar a sua casa. Para que eu preciso da casa? Porque aí você vai ter dinheiro para pagar o seguro da casa. Então, nossos pais, eles nos colocam, né, que, na verdade eles fazem isso porque também foram colocados por uma cultura, eles nos apontam que o essencial da vida é isso, abre mão de uma série de coisas para chegar nesse lugar, e esse é o grande objetivo da vida. Então, nós todos somos apontados para uma vida que é material. E a contraposição a isso é interessante, porque muitas vezes as pessoas dizem, é a religião. Religião é uma coisa muito perigosa. Religiões são maneiras pelas quais as pessoas falam de Deus, ou falam de teologias, né? E as religiões têm coisas boas, têm coisas muito ruins também. As religiões, elas promovem até guerras, as religiões promovem confronto, a minha versus a sua, e as religiões promovem coisas também boas, uma moral, toda alguma preocupação com o outro e tudo mais. Mas a religião nem sempre é espiritual, né? Até porque muitas religiões, ou talvez todas as religiões, elas caiam na armadilha de tentar te apresentar uma recompensa, né? Então ela parece que ela não é material, mas eu quero ir para o céu, né? Se você se comportar, fizer o que a gente está dizendo, você vai para o céu. Só quando você se coloca nesse lugar de, então já entendi, eu faço os preceitos da minha religião, porque aí no final eu vou para sala VIP, né? Eu vou ter um tratamento especial. Quando você está nesse lugar, sinto muito, você já está material, já está no mundo materialista de volta, né? Que é o lugar onde eu estou pensando para mim, o que tem para mim aí nessa história toda. Então, assim, a mudança de chave fundamental aqui não é esse lugar, digamos assim, mais esotérico ou mais com cara de céu, que a gente tenta criar, às vezes, para nós. A mudança de chave, ela é que você não pode estar fazendo uma leitura errada da realidade, né? Então, que leitura você teria que fazer? E isso, digamos assim, é um fundamento mesmo daquilo que é o contrário da materialidade, que eu vou fugir da palavra espiritual. Já tento definir isso, porque o espiritual, às vezes, é esse lugar. Por que você está sendo espiritual? Porque eu quero relaxar, quero encontrar harmonia, quero me integrar comigo mesmo. Você está falando o tempo todo de alguma recompensa, de algum retorno para você. Então, essa dimensão, ela continua sendo um ativo, uma coisa que você vai usar. Ela é utilitária. Qual é a grande percepção, assim, que de certa forma é a grande mensagem que você tem no texto bíblico, que é lido de várias maneiras, por várias das religiões e tudo mais, mas o texto bíblico, ele tem uma sacada muito interessante, porque o texto bíblico, basicamente, ele não fala. Se você lê os primeiros livros, né, o que a gente chama de Torá, que são os livros iniciais da Bíblia,
eles não têm nada sobre o céu. Eles só falam sobre a vida mundana. Não existe nada sobre a vida após a morte, não existe nada sobre qualquer forma de recompensa, né? É tudo voltado para uma mudança de chave, que é a seguinte: não sou eu que precisa de algo. Eu não vim ao mundo. Por que ninguém me perguntou se eu vim ao mundo? Não fui eu que vim ao mundo porque eu preciso de coisas. Que é basicamente o mundo materialista diz isso. Você veio ao mundo e você precisa de coisas. Precisa comer, precisa se vestir, precisa, né? E aí cresce essa listinha para você ticar todo dia, né? O mundo, você foi criado não por necessidades suas, né? Há uma necessidade externa a você, a sua criação. Você é parte de um projeto, de uma vontade que não é sua. Então, assim, na verdade, quando você quer falar do contrário dessa materialidade, que eu vou fugir da palavra espiritualidade para não entrar num spa de cuidar de mim mesmo, né? Para você ir para essa dimensão, você tem que fazer o que o texto dizia. Você está a serviço de alguma coisa. E as pessoas normalmente ouvem essa palavra serviço como, não, lá vem mais tarefa, mais obrigação, mais culpa, né? Muitas vezes as religiões usam essa noção de maneira errada, porque a pior coisa que você quer é mais uma listagem do que você tem que fazer, né? Ainda mais atrelado com a ideia de que se você fizer vai ter uma recompensa. Então há uma leitura equivocada aqui. O que a gente está falando é da noção de que você está a serviço de alguma coisa. Imagina se você pudesse ter essa consciência, que cá para nós é a coisa mais próxima da realidade que eu posso imaginar. Porque realmente não houve nunca um convênio com o Newton Bonder para que eu tivesse a minha vida e ela fosse administrada para mim. Quando você olha o que muitas vezes as religiões estão fazendo, quando elas dizem que se você fizer as coisas, você vai ter retribuições, elas estão colocando você no centro do universo. E quem serve a você? Deus. Deus, a quem eu tenho a minha lista de necessidades e eu venho e cobro de Deus. Cadê eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Então você está invertendo alguma coisa muito básica da realidade. Não é eu que preciso. Claro que eu preciso de coisas para sobreviver, né? Mas assim, em termos assim, de propósito de vida, eu não preciso de nada. Alguma coisa precisa de mim. Fazer esse caminho ao contrário é profundamente libertador e é a única dimensão não material que um ser humano pode encontrar na vida. Então, essa linguagem que vem do texto bíblico, mas que muitas vezes é depois teologizada de maneiras distintas, ela basicamente está dizendo isso, descobre que você está a serviço. E quem descobre que está a serviço, serve com alegria. A verdadeira alegria, que é essa disposição de se viver, né? Então assim, não, mas eu nunca não cheguei aonde eu queria, ainda tenho tantos objetivos, né? Essa é uma construção em torno das suas necessidades, que ela é material, ela não foge dessa materialidade. E a vida quando chegar no final da vida, que você vai olhar para trás, você vai tentar fechar um entendimento, uma paz com tudo aquilo que foi vivido, por essa dimensão material você não consegue fazer. Porque sempre vai ter no meio perdas, inclusive a sua saúde vai deteriorar. Como é que você vai encaixar isso? Então, tudo final de vida seria, por definição, uma tristeza pura, né? Uma perda, né? A velhice é uma perda, né? Então, assim, demanda uma inteligência, não sei de que ordem, emocional, espiritual, né? Para a gente, existencial, talvez uma palavra melhor, para você entender que você está a serviço e você passar a vida se perguntando a serviço do quê? Que essa é a grande pergunta. Não é de quem, né? Muita gente fica assim, você acredita em Deus? Então, para isso eu preciso acreditar em Deus. No Deus que é a minha resposta, ou na resposta judaica, ou cristã, ou budista, ou islâmica. Não, você não precisa acreditar nessa resposta, mas você
precisa desenvolver de alguma maneira esse entendimento. Você está a serviço de alguma coisa. Você quer chamar a natureza, as forças, você chama o que você quiser. Mas essa é a mudança maior que você tem que fazer. Então, o que a gente vê hoje no mundo é uma venda muito grande da espiritualidade, que é um produto. É uma cosmética existencial. Então, eu vou para o spa, ou eu medito, eu quero chegar à iluminação. O que é essa tal iluminação? É assim, quem for um iluminado é um poderoso, né? Tem as chaves para fazer a sua vida virar controle, né? ou descontrole, mas num lugar integrado. Se eu pensar isso, não tem ninguém mais espiritual do que a vaca, o bode, o rato. Eles estão felizes com quem eles são, eles se estressam só na medida do necessário, eles não têm questionamentos existenciais. Então, o ser humano não está nesse lugar. E a nossa pergunta é a serviço do quê? E aí, essas respostas são muito importantes, né? Elas derivam a uma relação com o mundo, né? Então, assim, alguma coisa é esperada de mim, de oferecer para o mundo, para o outro. Então não é sobre a minha biografia, sobre a minha materialidade. É como eu afeto as coisas, como eu impacto as coisas. Né? Nessa minha passagem que uma vez que eu não tenha utilidade, não é para a minha utilidade, uma vez que eu não seja mais útil a esse processo, vou ficar feliz de ir embora. Eu nunca pedi para vir aqui. Talvez tivesse pedido, né, sem ficar num lugar deprimido, mas talvez se me perguntasse se eu queria, eu acho que eu ia dizer não. Porque a não ser que eu tenha uma função aqui, eu não preciso de um joelho para doer, eu não preciso de um coração para infartar, eu não preciso de uma pele para envelhecer. Né? Esse processo, né, mas você vai perder tudo que a vida tem. Não sei, eu não tenho nenhuma lembrança muito ruim de tempos em que eu não existia. Eu acho que eu tinha talvez uma paz, uma harmonia maior do que eu tenho nessa interação com o mundo. Eu preciso de um propósito para essa existência. E se eu não souber colocar isso como parte de um projeto que não é o meu, então eu estou restrito a uma visão materialista, né? não no sentido político, materialista no sentido do oposto da espiritualidade, mas espiritualidade também, eu acho uma palavra hoje, no século XXI, para mim parece um spa. É um produto, né? É um aplicativo, tem hotéis.com, tem espiritualidade.com. Isso que a gente está falando não é .com, é ponto existência, é uma coisa mais ampla do que mais um produto que está aí disponível. Eu acho que assim, os desafios da alegria são os mesmos de sempre. Nesse livro, eu acho que uma das coisas centrais assim, da ideia do livro é tentar esclarecer que a alegria ela não depende do que está acontecendo. Nós todos fazemos esse grave erro em que a gente imagina se as coisas estiverem felizes, né, acontecendo coisas benéficas, boas para nós, que isso significa que a gente fica alegre, se estiverem acontecendo coisas ruins, infelicidades, que a gente ficaria triste. Não é isso que eu tento explicar. A alegria ela é uma disposição que o ser humano tem desde o nascimento, e você tem que saber preservar isso, porque essa alegria ela não depende do que está acontecendo. Então, claro, a gente reage, tem sentimentos em relação, se são coisas boas, é um tipo de sentimento, se são coisas ruins, outro tipo de sentimento, mas em qualquer uma das hipóteses, você tem que viver esses sentimentos de forma alegre. Alegre significa convidando os sentimentos, fazendo deles o seu momento de vida. Se o meu momento de vida é dentro de uma felicidade que está acontecendo, né, eu vou manifestar a minha alegria, a minha disposição aos sentimentos, nessa modalidade. Se o que estiver acontecendo comigo é mais pesado, são desafios, isso também, eu sou alegre na medida que eu evoco os sentimentos, eu não fujo desses sentimentos, que é normalmente
a condição de um deprimido, ele foge dos sentimentos. Então, uma pessoa alegre, ela não é um bobo alegre, ela vai ficar rindo se está acontecendo coisas difíceis, mas ela atende aquele momento com a mesma vitalidade e convida os sentimentos para serem vividos. Porque a vida ela é vivida nos momentos bons, nos momentos ruins, e não existe, essa é uma categoria que nós criamos, né, de que você está vivendo o melhor quando está vivendo o bom, e quando você está vivendo o ruim, né, essas coisas que a gente quer, né, evitar, que esse momento é alguma coisa a ser deletada da sua vida. Isso é a sua vida, por ali que está passando, e ali tem riquezas, tanto numa forma de experiência, quanto na outra forma de experiência. Então, assim, acho que tem duas maneiras de você lidar com isso. Uma talvez só quando a coisa acontece, em que você tem que buscar uma espécie de sanidade, de lucidez, no momento que você está envolvido por essas coisas, e você tem que ter pelo menos essa noção de que você não está vivendo um lugar sem alegria. Então, só você ter esse marcador na sua cabeça, ter esse recurso para pensar o momento, né, sem declarar que esse já é um momento desalegre, né, desgraçado, né, sem graça nenhuma, é fundamental, porque ajuda você, então, a buscar uma outra forma de equilíbrio, uma outra maneira de interagir com as coisas. E você tem algo que você pode fazer preventivamente, que é nesse lugar que tem a ver com a própria espiritualidade, né? E que é uma palavra também que a gente tem que entender direito. Essa palavra também, muitas vezes, ela é uma armadilha. Mas existe uma forma de você exercitar isso com práticas, com maneiras que você... O que quer dizer práticas? Maneiras pela qual você coloca na sua rotina, no seu dia a dia, determinado tipo de ação que modifica essa chave, que está sempre pensando assim, vou jogar todas as minhas fichas para as coisas darem certo, e é isso que eu quero, a vida sempre, é esse o lugar em que a vida é boa, né? Essa é uma construção que a gente tem da cultura que a gente vive. Se liga à televisão, todo mundo quer ser vencedor, todo mundo quer ser número 1, todo mundo quer... Né? As propostas da cultura são constantemente esse caminho, é o único caminho, e você tem que, se for para outro lugar, tenta rapidamente voltar para ali. E a vida não dá para ser mantida só nesse lugar. A vida tem altos e baixos. A própria experiência que a gente está tendo dessa pandemia é um alto e baixo da vida. Então, assim, por mais que eu não queira diminuir o sofrimento e a ansiedade que isso tudo causa na vida da gente, você tem que entender que a vida passa por onde ela passar. E é você que tem que adaptar, fazer essa recolocação para que você reencontre a sua alegria. Ela não vai te abandonar nunca, né? No leito de morte, uma pessoa deveria... É um desafio. Se você ficar com uma mentalidade, você está a ponto de perder, né? Aquela coisa, perdeu, né? Vai perder tudo. Mas se você ficar nessa mentalidade, nessa construção mental, então vai ser uma experiência muito ruim. Se você entender que até aquela experiência ela é inédita na sua vida, é alguma coisa assim que tem uma grandeza, né? Talvez nunca antes experimentada, então você possa ter esse momento como um momento alegre, né? Apesar de tudo que está em jogo naquele momento. Tudo que eu estou falando é uma coisa que... A questão da alegria, a questão desse lugar de servir, ter uma função, né? Que imagina você se imaginar, se você não tem função, você é um aposentado. Se você for feliz nesse mundo, você juntou dinheiro e virou um grande aposentado. Eu não consigo imaginar nada mais deprimente do que você passar pela sua vida como uma pessoa que tem os recursos necessários para ser um aposentado 5 estrelas. Quando a gente pensa na qualidade, eu acho que essa que é a questão.
né? A gente há pouco estava falando assim, de morar num lugar maravilhoso, ter tudo, organizar a sua vida para ter as coisas todas, né? Não que haja qualquer problema com essa qualidade, ela é ótima. Se você tem acesso a isso, por que não? Né? Não é um voto de simplicidade, é um voto de pobreza que eu estou falando. Mas a gente fica, as nossas expectativas, os nossos sonhos são direcionados para o lugar errado. Né? Porque se a alegria não depende do que acontece do lado de fora, você já tem esse presente nato. Se você não tem nenhuma... na verdade, os seus desejos são derivados de algum desejo que vem da natureza, da vida, do Criador, na linguagem que você quiser. A qualidade de vida não é uma coisa que é estragada quando a bolsa cai, quando chega a pandemia. Você pode ter qualidade de vida até ampliada nesses momentos, se você estiver no lugar certo, seja da alegria, do serviço a alguma coisa. Talvez haja mais função a você num período desses de desafio do que numa bonança, num período de tranquilidade. Então, eu acho que isso é um lugar, como desarmar essa bomba. Há uma bomba tic-taqueando dentro de cada um de nós, que a gente tem que aprender com sensibilidade. Aí vem essa inteligência, sei lá eu de que ordem ela é. Ela é uma inteligência, ponto. Não precisa nem ter essa designação intelectual, ou espiritual, emocional. O que é inteligência? É uma leitura afinada da realidade. Fica prestando atenção na realidade e você vai poder desmontar, desarmar uma série de bombas que estão te deixando muito ansioso. A bomba do tempo, a bomba da qualidade não atingida de vida. Todas essas são bombas que têm que ser desarmadas. A prova dos 9 da qualidade não é se você mora num bairro bom, se você bebe água boa, essas são qualidades, digamos assim, materiais da vida. A qualidade é se você sente que você está fazendo alguma coisa útil, se você é autêntico, se você vai de encontro aos potenciais que você tem como pessoa. Essa é uma pessoa que tem qualidade de vida. E a gente não enxerga assim, né? Você inveja o cara que tem a casa no lugar perfeito, que faz ginástica, todo saudável. Você vê que o cara, eu quero ser igual a ele. Né? Mas será que você tem noção de que é um exemplo, um modelo para você, uma pessoa que tem essa qualidade verdadeira de vida, que está direcionando a sua vida para ela ter um significado, ela está a serviço de algum propósito? Não é simples encontrar esse propósito, né? Porque até muitas vezes a moral quer nos encaminhar para o propósito de sermos bons sujeitos, né? Eu acho que se você for inteligente, você vai deixar de ser egoísta. Se você entender a realidade, você vai sair de uma série desses predicados negativos, né, do individualismo, da exclusão do outro, etc. Eles vão derreter por inteligência. Mas você tem que aplicar essa inteligência. Porque às vezes as pessoas são extremamente sagazes, espertas, muito espertinhas, e aí elas controlam o mundo material, elas parecem ser os reis, né, da suposta inteligência, mas você vai ver a construção de vida delas é burra, é destituída de uma inteligência, que a gente vai chamar aqui de existencial, uma inteligência... Nada disso é em contraposição a aproveitar a vida, curtir a vida, crescer na vida, nada disso. Não precisa ficar nesse lugar também paranoico, que está sempre numa tentativa digamos assim, de gerar uma moral pela qual as coisas acontecem. Mas fica ligado, você é um ser que tem consciência, e essa consciência, ela é, em parte... se você não usar ela bem, ela é uma turbinadora de ansiedades, de problemas, de questões. Se você usar essa consciência com qualidade, com inteligência, essa consciência te leva para um lugar muito desperto, muito, não esperto, mas desperto, onde aproveitar a vida é muito mais um serviço, uma doação,
do que essa expectativa ao contrário, que é a expectativa materialista, de que o mundo tem que me servir, porque eu tenho tantas necessidades, né? E então, essas práticas, né, eu vejo na minha tradição, aqui não é nem religiosa, quando ela até porque a minha tradição, ela nunca se chamou religião, ela propõe muito um modo de ação, um modo de ser, né, que pratica menos talvez a questão de dogmas, né, mas ela propõe uma prática. Essa prática, ela é basicamente tentando lembrar a mim mesmo que o centro do universo não sou eu. Quando alguém ouve isso, sempre vai achar que eu estou falando que, então eu tenho que ser altruísta, deixar de ser eu o centro do universo. Não, esse é um lugar maravilhoso para mim. O universo tem necessidades e eu atendo essas necessidades, e não o contrário. Então a figura de Deus, né, ela é muito importante, não o Deus, o zangado, o Deus que é a chave e que diz assim, o centro da vontade, das necessidades, não é você, são de Deus, né, que é uma terminologia para falar sobre esse grande projeto, o autor do projeto, que gerou necessidades às quais eu atendo. Então, quando você faz essa mudança, então eu não quero ir para o céu, eu não quero ganhar o céu, eu não quero ganhar, e nem esse lugar que a gente já falou, eu nem quero ficar em paz comigo mesmo, né, né, nesse lugar em que eu simplesmente encontro uma paz. Eu quero servir a vida, né? Claro, não precisa ser num lugar estressado, né, nesse lugar né, tão neurótico que a gente vive, né, mas o objetivo não é ficar em paz. Paz é uma recompensa igual a ficar feliz, ficar saudável, ir para o céu. Então a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente acha que está saindo dessa materialidade, indo para a espiritualidade. Não, você só está sofisticando a sua maneira de tratar as recompensas. E aí você continua no centro do universo e você vai ter o mesmo tipo de dificuldade de entendimento da realidade a qual você pertence. A razão, assim, a gente vai fazer uso desses instrumentos e tudo mais, de nos confortarmos, né? Mas são todos, digamos assim, são remédios que a gente está tomando, né, depois de ter contraído uma doença espiritual, que é esse lugar onde não só coisas aconteceram nas nossas vidas, mas a gente está recebendo elas de uma maneira, a gente fica magoado, porque, né, como se tivesse aqui um Deus que não foi legal com a gente, né? Imagina que Deus é pai ou Deus é mãe, e aí eu tenho uma perda horrorosa na minha vida, né? E eu não consigo entender como que minha mãe fez isso comigo. Então eu preciso de toda uma série de ideias, de teologias, para tentar contornar e fingir que o que aconteceu de ruim não é ruim, mas vai ser melhor. Por exemplo, quando as pessoas dizem, a pessoa morreu, foi melhor para ela. Como assim? Nunca foi melhor para ela. Não é que ela foi para um lugar ruim, mas a vida não é para você imaginar que tem um lugar melhor para ir. Aqui é o lugar para estar. Então a gente começa com essas linguagens que parecem tentar confortar a nossa inteligência ferida por alguma coisa que aconteceu a razão que não consegue alcançar uma explicação, e aí você vai tentar alimentar a razão de ignorância. Por que esse lugar é melhor? Por que ela foi para um lugar melhor? Não, eu não preciso desses recursos. Você vê que aqui de novo a tendência de criar uma recompensa. Ele não morreu não, ele foi para um lugar melhor. Ele ganhou um prêmio. Pô, parabéns. Não, assim, eu não sei por que acabou. Ou melhor, sei, porque era temporário.
né? Era temporário, acabou a licença, o momento, a função que você tinha, e ela acabou. Então, se você não fizer uma leitura dessa realidade, que é essa a realidade que é, qualquer outra que é vendida, ela qual a palavra? Ela é uma ilusão ou uma ignorância. Então, se você não tiver em contato com a realidade, aí você vai precisar dessas palavras de conforto. A maioria delas fala besteira. Se o autoconhecimento é uma maneira de você ainda sofisticar mais o egocentrismo do universo em você, o autoconhecimento pode ser uma coisa muito com efeitos colaterais muito negativos. Né? Autoconhecimento é isso que a gente está falando, é você entender como você está localizado na realidade. Não é tanto assim, uau, como eu sou sofisticado. Né? Veja o que acontece, eu faço isso porque minha mãe fazia aquilo. Eu vou para o divã do psicanalista e aí eu vou, digamos, me tornando assim um PhD sobre a minha existência. Mas não estou diminuindo o trabalho da terapia, que é muito importante em várias situações. Mas pode ser algo muito ruim, porque pode enfatizar essa leitura de que o universo ele centra em você. A boa terapia é quando ela te ajuda a sair desse lugar, né, de protagonismo absurdo, né? Mas existem vezes onde ela às vezes enfatiza esse protagonismo. Né? Então você começa a achar que quem estragou a sua vida foi a sua mãe, ou quem estragou a sua vida foi o seu irmão. Né? A gente vai fazendo essas construções mais complexas, né, que poderiam até iluminar certas ilusões que você tem sobre você mesmo, mas você tem que tomar muito cuidado o que elas estão alimentando. Às vezes o próprio terapeuta está curando alguma coisa, mas está alimentando alguma outra coisa que é extremamente negativa. Então, assim, o quanto mais você puder sair do centro das coisas, isso eu chamaria dessa coisa do mundo do contrário da materialidade. Quanto mais você sair do centro, quanto mais você puder ser um colaborador da realidade, né? Tá sendo a palavra usada é sempre uma palavra que parece ruim, né? Parece uma exploração, alguma coisa assim, mas ser eu tinha um professor, um rabino, que dizia, em inglês, ele usava a palavra deployed, que em inglês quer dizer assim, você está sendo, tem uma função para você. Employed é ganhar um emprego. Né? Você tem uma empregabilidade na realidade. Então, assim, esse é o lugar saudável que uma pessoa deve conhecer. Autoconhecimento é saber qual é a sua empregabilidade na realidade. Se você tentar fazer o autoconhecimento, saber mais sobre o Newton Bonder, o incrível das ideias do Newton Bonder, de onde vem, quais são as energias que eu estou trabalhando, de onde veio, das minhas questões psicológicas, dos lugares difíceis onde eu passei, onde eu estou cada vez mais pintando um personagem que é o centro do universo, isso para mim é um afastamento do autoconhecimento. São os aprendizados, assim, para o indivíduo, os aprendizados são os aprendizados de um momento de dificuldade. Aprender a não perder a capacidade de acessar a sua alegria, seja lá quais forem as condições. Aprender a valorizar o que é realmente mais importante. Um reaprendizado de como o tempo pode ser alocado. Então, existem aqui várias coisas que são próprias de um tranco. Né? Quando você tem, Deus o livre, uma doença, uma perda muito grande, você tem que imigrar. Né? Tudo isso são trancos numa realidade que estava em piloto automático. Ela deixou de estar em piloto automático. Tem várias oportunidades que se apresentam nesse momento, junto com com os desafios, com as dificuldades que também são inerentes. Tem aqui, para cada um de nós, uma oportunidade de reengenharia de vida. E isso é colocado como uma oportunidade. A gente podia ter passado um período... A gente passou aqui no Brasil um período de 5, 6 anos,
né, 7 anos, onde o real se valorizou, a gente viajava para o mundo e a nossa moeda era forte, tinha revista no exterior mostrando o Cristo voador decolando, né, e a gente experimentou um senso de riqueza, de primeiro mundo, né, de futuro do mundo. Foi um tempo. Tá? Então, assim, aqueles momentos foram experiências da vida e eles oferecem algumas coisas que você também tem que você tem que ser um gestor do que está te acontecendo. Né? Se é bom, pode às vezes ter efeitos colaterais, às vezes pior do que as coisas ruins. Então esse tempo ruim, ele recoloca as pessoas num lugar menos material. As coisas boas, elas tendem a sublinhar muito a importância dessas riquezas, das coisas, né, que a gente pode usufruir. E quando a gente vai para um lugar de desafio, aparecem aqui as importâncias de você ter uma função, de a vida ter uma função, né? Você ter essa tal empregabilidade que a gente estava falando. Isso é do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista coletivo, eu acho que quando você vai para o coletivo, né, se é o coletivo da nossa espécie, se é o coletivo do mundo, depende de que coletivo você vai, tudo vai ficando mais irrelevante, porque a pandemia, né, para a nossa espécie, ela é um pouco irrelevante. A gente já viveu tantas outras, né, é um novo período de adaptação. O ser humano tem hoje recursos de adaptabilidade incríveis, a tal vacina em 10 meses é um recurso de adaptação da espécie humana, que é uma novidade aqui nesse planeta, né? Então, assim, não tem repercussão nenhuma, né? E o ser humano aprende, coisas acontecem, né? Acelera a tecnologia, né? Porque a gente precisou mais dela, então a gente gastou mais dinheiro, mais recursos, mais tutano, e a gente, portanto, avança em certas coisas, né? Interessante do ponto de vista social, se avança em algumas coisas, regride em outras, né? Tem coisas que você não avança sem tempo, sem maturidade. Então, não adianta. Tem até uma sensação de que você avançou, porque foi um período tão radical, tão grave, agudo, né, que momentaneamente as pessoas até mudam um pouco a mentalidade, momentaneamente elas parecem que têm uma outra visão das coisas, mas isso não fica. Você depende realmente de uma evolução, de uma maturidade. Então, coisas aconteceram, todas elas contribuem a um processo de caminhada, fora esse lugar de cada um de nós, da vida de cada um de nós, à medida que você se afasta de como isso impactou a sua vida, vai ficando mais e mais irrelevante o impacto disso que a gente viu, né? É parte desse crime que nós fazemos, como algo impacta a mim pessoalmente, como eu sou o centro do universo, parece que o universo a partir da pandemia, porque eu sofri tanto, foi tão difícil para mim, que tudo se deslocou do eixo. Eu acho que não. Foi você, e é uma oportunidade de você ver que como as coisas não se deslocam, quando as coisas te afetam, é porque você está muito isolado, muito autocentrado, né? E a gente é parte de coisas maiores, assim. Então, teve momentos importantes coletivos, teve momentos ruins do coletivo, né? A mesma qualidade e deficiência humana apareceu, atos maravilhosos, atos horrorosos, sabe? Colaborações, descolaborações, sei lá que palavra usar aqui. Tudo isso do ser humano que está no lugar evolutivo que está. Não, a pandemia não tem esse poder. Vai depender muito do ser humano digerir essa experiência para ela poder ser agregada a esse processo evolutivo de cada um de nós e aí sim do nosso coletivo.